aos irmãos encarnados e desencarnados e aqueles que compartilham conosco nas redes sociais. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. O Lar Irmã Esther está precisando de doações de alimentos para os assistidos. Precisamos de óleo, de soja, massa, sal, café, leite, farinha de trigo, farinha de milho, entre outros. O Lar agradece. As aulas do ESD iniciam no dia 9 de março. Jovens, iniciantes e todos os grupos de estudos. Tarde às 13h30, noite às 19h30. Sábado, 14 de março, às 16 horas. Informações com Neuza, Julie, Ana Jardim e Juarez. Evangelização infantil. Tragam suas crianças, filhos, netos, sobrinhos. Vamos plantar a semente do cristianismo em seus corações. Criança de 7 a 12 anos. Início para 14 de março, das 13h30 às 17 horas. Inscrições com Maria na sala das crianças. Vamos ler um trechinho do Evangelho. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 4. Jesus disse: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Observações. Para que as pessoas se achem reunidas em nome de Jesus, não basta que estejam fisicamente juntas. É preciso que estejam espiritualmente unidas pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Assim, Jesus ou os espíritos puros que o representam estarão participando da reunião. O Espiritismo nos explica como os espíritos podem estar entre nós. Eles comparecem com seus corpos fluídicos e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados eles forem na hierarquia espiritual, maior é o seu poder de irradiação. É assim que podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, bastando para isso enviar a cada uma dessas reuniões uma parcela de seu pensamento. Que assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente, o coração, para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente a prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem
ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Agora passo a palavra à irmã Leila que fará a palestra desta tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aos desencarnados também. Eu sempre esqueço, agora me lembrei que a nossa irmã Eliana sempre faz essa recomendação também, essa saudação àquelas pessoas que estão escutando a explanação do Evangelho pelas redes sociais, às quais a casa está vinculada. Meus irmãos, nós continuamos nossas rogativas, que foram feitas todas aqui, para que a espiritualidade maior possa nos envolver a todos em boas vibrações, com a nossa mente, nosso coração aberto ao acréscimo de consolo, de esclarecimento e sempre a explanação do Evangelho que nos traz. É muito bom refletir, mesmo acerca de coisas que nós já sabemos. A gente diz assim, mas eu sei sobre isso. Claro que nós sabemos. Mas é bom repetir, É na repetição que a gente aprende até agora, Na escola, nos primeiros anos, eu lembro que a minha avó materna, a gente estava secando o almoço com ela e ela estava cobrando a tabuada da gente, perguntando até a gente aprender. E mesmo assim, na velhice, a gente continua sabendo tabuada na ponta da língua, Porque foi a repetição também. É o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, E nós estamos no capítulo do estudo do Evangelho. Você sabe que nós fazemos sempre nas explanações públicas, as palestras públicas, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, Que é a parte moral, o bojo moral da doutrina. Aquelas lições maravilhosas do nosso amado Mestre Jesus, que nos consola, que nos esclarece e que Jesus, presente em nossas vidas, cada vez mais nós vamos nos sentindo melhor. E com o esclarecimento que a doutrina nos dá, e uma das coisas mais bonitas que a doutrina espírita nos traz, nos agrega, é justamente isso. É a nossa fé raciocinada. É nós crermos e sabermos no que estamos crendo e por que estamos crendo, E tendo a comprovação científica, filosófica, que também dissipa as maiores dúvidas nossas, E no capítulo 28, chamado Coletânea de Preces Espíritas, é o último capítulo do livro. Depois nós vamos recomeçar lá no primeiro capítulo de novo, esse estudo. Aqui foi designado para nós falarmos sobre os itens 22 e 29. A 29. Esses itens de 22 a 29 são de preces específicas. E eu ouvi agora a irmã Lucimar fazendo a abertura do Evangelho aqui, a respeito, leu e depois falando a respeito assim, de que os espíritos estão em vários lugares,
os espíritos benfeitores. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes é o mentor espiritual aqui da nossa casa, né? Mas o Dr. Bezerra de Menezes não tem exclusividade de assistência espiritual apenas com a nossa casa. E neste momento, por esse Brasilzão afora, né, pode estar acontecendo também sessões, encontros como este nosso aqui, e cujo mentor espiritual é o Dr. Bezerra de Menezes. Poderia alguém perguntar então, Dr. Bezerra se divide, se partilha? É que esses espíritos são tão luzentes, já têm tantas condições, que eles, com a sua falange, né, de auxiliares, assim como o Mestre Jesus, né, está em todos os lugares, podendo dar essa assistência, né? Então nós contamos com a assistência dele e de muitos outros irmãos generosos, amorosos, que comungam conosco, nos prestando o seu auxílio, desde que nós também possamos abrir as portas e as janelas do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito para receber. Porque às vezes bate na nossa porta e a gente não abre, a gente está fechado. Até o próprio anjo guardião de cada um de nós, muitas vezes, assim, a importância de nós fazermos aquela prece que a maior parte de nós conheceu lá na Igreja Católica, nem indo na Igreja Católica, mas que nossos pais antigamente faziam conosco, né? Quando nos iniciavam na questão da oração, da prece, né? Do Santo Anjo do Senhor. E o Santo Anjo do Senhor é o Espírito protetor da gente. E ele está ali disposto, porque Deus colocou ele ao nosso lado, né? Na nossa reencarnação. Mas às vezes a gente nem ouve ele falar. Aí vamos dizer assim, Maria, como é que eu vou ouvir Espírito falar? Os Espíritos chegam até nós, queridos irmãos, de várias maneiras, através de outros irmãos. Como é que Jesus chega até nós? Através das suas criaturas. Quantas histórias a gente já ouviu que não são também histórias assim inventadas, criadas só pela espiritualidade, mas nos dão exemplo de coisas assim, né? Que uma criaturinha bate na nossa porta muitas vezes e é ali como se fosse a figura de Jesus. E muitas vezes é o nosso próximo, né? Ali pedindo auxílio, e a gente acha que tem que chegar numa carruagem maravilhosa, cheia de ouro, cheia disso, de aquilo, como foi quando a vida de Jesus à Terra, né? Esperavam assim que fosse um fenômeno, uma coisa maravilhosa, porque nós ainda estamos muitíssimo vinculados à questão material das coisas, né? A impressão que as coisas nos dão quando os nossos olhos carnais enxergam alguma coisa. Hoje já mudou um pouquinho, né? Antigamente a gente dizia assim, um homem bem vestido, bem arrumado, bem educado, não pode ser um fora da lei, um bandido, né? Hoje a gente já sabe que o requinte está grande em todas as situações, né? A gente já põe um pouquinho de interrogação e também é importante para que nós possamos observar que não basta o vaso por fora, né? Tá limpinho, arrumado. Tem que ver o que tem dentro do interior. Então nós estamos estudando, queridos irmãos, sobre a prece. A coletânea de preces espíritas são várias preces sobre vários assuntos que os espíritos, né, passaram para Kardec e ele selecionou, eu tenho a pretensão de dizer, eu acredito que foi mais ou menos assim, selecionou algumas sugestões para nós. Porque nós sabemos que a prece que sai do nosso coração, aquele falar com Deus, aquela coisa espontânea, aquela conversa mais íntima com o meu Pai Criador, comove, é bom, é importante. Mas também sabemos que há momentos tão difíceis nas nossas existências que nós não temos como concatenar uma palavra com a outra. Tamanho desespero, tamanho desordem, e naquele momento, aquela emoção, aquela situação, aquela questão maior, aquela problemática que estamos vivendo, não nos permite. Então nós vamos ao livro. E quando nós lemos,
e nós sentimos que estamos orando, nós temos um norte a seguir. Tem muita qualidade, sim, a prece lida também, né? Talvez não fosse ideal, mas nem sempre estamos num momento ideal, tipo zen, assim, tá tudo bem e tudo mais, eu vou orar ao meu Pai, eu estou abrindo os olhos de manhã, que maravilha, estou ouvindo o canto dos pássaros na minha pitangueira lá no fundo da minha casa, que eu escuto todo dia, graças a Deus, amém. Eu escuto, né, posso escutar, mas nem sempre é assim. Tem dias que a gente dá um pulo, um salto, porque tocou o telefone, e tem um familiar que está muito doente, e necessita, e às vezes está dizendo assim, Senhor, me ajuda. E Senhor, me ajuda é prece, é coração. Então, falar com Deus poderia ser um bom conceito para a palavra prece. O que é prece? Falar com Deus. Conversar com meu Pai, né? Eu já vou direto ao assunto, lá com o chefe da coisa mesmo, né? Claro que a gente tem toda a hierarquia até chegar nele, né? Tem todas as criaturinhas, como nós falamos, nossos anjos guardiães, espíritos protetores, amigos das falanges do bem e do amor. Temos o Mestre Jesus, temos os santos, os anjos, mas a gente evoca Deus também, é lógico que precisamos evocar. Então, todos nós deveríamos colocar como atitude primeira, aquela que eu tenho aqui, ao acordarmos, como eu referi agora, de uma noite de sono reconfortante, quando podemos ter coisa boa, quando podemos ter, isso é uma bênção, deveríamos agradecer muito. Nós deveríamos ter um diálogo com Deus e com a espiritualidade maior. Inclusive, eu procurei no meu evangelho, eu tinha notado isso, um evangelho bem explicadinho lá em casa, que tem um trecho, eu não lembro qual é o capítulo, mas tem um trecho muito interessante de orientação dos Espíritos, que fala assim que tudo na nossa vida, antes de fazer, nós deveríamos levar o nosso pensamento pedindo auxílio. E reconhecermos com isso que nós precisamos de auxílio. Que nós não somos autossuficientes dessa maneira, desse jeito como nós pensamos ser. Não é ficar assim vinculado a assim, mas eu sempre tenho que pedir para alguém, não tem importância. Se a intenção é boa, se é para a gente errar menos e acertar mais, vamos pedir auxílio de quem conhece e quem sabe. E quem conhece as nossas intenções, das nossas vontades, dos nossos desejos que tem dentro do nosso coração. E essa espiritualidade maior está sempre pronta a nos auxiliar. Então, este hábito nós podemos construir na nossa vida e obter benefícios sem fim, meus irmãos. O hábito da prece é muito, né? Muitas vezes a gente conversa com os irmãos no atendimento fraterno e a gente fala sobre a oração muito no atendimento fraterno, né? E a gente diz para as pessoas assim, tem costume de orar? Eu todo dia à noite eu oro. Eu digo que há mais algum momento do dia? Não tenho hábitos, mas eu agradeço de noite e peço de uma boa noite. Então assim, eu faço oração de manhã e peço para ter um dia bom. Que a gente sempre pede assim, para tirar as coisas do nosso caminho, né? A gente vai pedindo dessa forma. Em primeiro lugar, já vai pedindo, não vai agradecendo. A primeira coisa que deveríamos fazer realmente é louvar a Deus. A espiritualidade que nos assiste, que nos auxilia. Agradecer infinitamente. Estou vivinha. Aqui, hoje, estou viva, acordei para um mundo que ainda precisa deste mundo material para aprender, para evoluir, para servir ao meu próximo. E a gente acha que está tudo legal, porque todo mundo acorda, a gente entrou numa espiral assim, de que achar que tudo isso é a coisa mais natural do mundo, que todo mundo tem. Não tem, não. Eu tenho hábito há muitíssimos anos, aprendi isso com meu marido. Ele fazia sempre. Na hora do banho, meu marido pegava e agradecia.
a oportunidade, a bênção de estar tomando um banho. E a gente vai dizer assim, mas banho, tem que ter banho lá, ligou o chuveiro, morninho, na temperatura que tu quer, tu vai botar a roupa limpa. Se à noite tu vai deitar numa cama confortável. A gente sabe, né, que é tão bom o banho antes de dormir, os bebezinhos, a gente dá banho neles, eles dormem tranquilos, né? Acalma, serena, porque a água, mesmo passada pelos canos, a água é um elemento de uma capacidade de magnetização de energias boas e tudo mais. A gente está pensando ali, né, que aquela água caindo, que a gente dizendo está levando, né, que não é bom, vai botando o que é bom para nós, né? Isso funciona, a gente pensa que não, mas olha o que faz a água fluidificar, né? Então tem tantas coisas assim tão simples na nossa vida e as quais a gente não dá valor. Uma coisa assim tão delicada, né? Então eu digo assim, meu Deus, que coisa maravilhosa que eu, com quase 71 anos, estou tomando meu banho sozinha. Não estou precisando de auxílio de ninguém. Estou tendo a bênção desse chuveiro maravilhoso. Eu tenho condições de ter água em casa, eu tenho condições de pagar a luz, eu tenho condições de ter uma roupa limpa para pôr agora. Eu não estou precisando do auxílio ainda. Porque eu tenho um irmão que tem 10 anos menos do que eu, que não faz mais nada sozinho. E dói a gente vê, né? Aquela pessoa operativa, e a gente não se dá conta disso. E às vezes nós achamos que são só os velhinhos que estão nisso aí. Não é não, gente. Tem gente jovem, dependente totalmente. Também sabemos que cada um de nós traz compromissos assumidos, resgates a fazer, né? Expiações, provas. Está tudo certo no seu lugar. Mas assim, vejam quantas coisas nós teríamos para agradecer a Deus. Eu acho que a gente passaria o dia inteiro agradecendo, né? Mas assim, então, abrimos os olhos, opa, estou viva, estou ainda neste mundo. Para alguma coisa eu devo servir. Agradecer. Estou ouvindo, nessa época, estou ouvindo a passarinhada toda ali na minha pitangueira. Eu estou achando o máximo. Eu estou ouvindo. Um dia de chuva, eu estou ouvindo os pingos da chuva, né? O barulhinho da chuva. Que coisa boa. Depois eu vou levantar. Até dizem, gente, uma coisa muito importante, cientificamente falando sobre isso. Nós temos que levantar com calma da nossa cama. Porque o nosso cérebro físico, ele precisa se realinhar à nova produção. Né? A gente está deitadinho, em repouso. Então é bom a gente sentar na cama, né? Levantar com calma, tanto quanto possível. Quem trabalha fora, trocou o despertador, trocou o relógio ali, já sai voando, né? Que a gente sabe, mas tem que cuidar, tá? Não vou levantar de repente, porque isso aí também é uma mudança brusca, né? Então, de repente, a gente põe uns minutos a mais para poder ter aquela minutinha de pausa. Então, vamos fazer uma prece longa, agradecer, louvar, agradecer e pedir a Deus que nos dê condições de passar e resolver todas as questões que a mulher naquele dia. Não vou pedir assim só para mim, livre de todo mal. Tira da minha frente problemas. Eu não quero problema. Quem é que quer problema? Ninguém quer. Mas eles aparecem, independentemente, às vezes são necessários, né? Nós precisamos resolver muitas coisas, que a gente tenha lucidez, calma, tolerância, ponderação, e que a gente possa realmente fazer uso daquilo que o Evangelho nos vem explicando. E vamos errar, vamos ratear, vamos sair fora da curva, mas claro, fora da estrada, vamos, meus irmãos. Mas a gente volta para a casinha, né, pessoal? A gente volta para a estrada e segue o caminho. Então a prece também pode ser uma autoterapia espiritual. E por intermédio dela nós podemos, então, como isso que eu já falei, agradecer, louvar, pedir. Desde que o pedir não seja a primeira coisa, né? Apesar disso que é pedir primeiro, cada um faz o que acha que deve fazer, né? Eu acho
que seria interessante a gente louvar primeiro, depois agradecer, assim, fazendo nessa ordem. Mas cada um faz aquilo que acha que quer fazer. E Deus compreende a cada um de nós. A oração é uma das mais poderosas formas de imunização espiritual. Isso eu tirei do livro do José Carlos de Lucas, essa frase, eu achei muito interessante. Hoje de manhã, quando eu organizava meus papeizinhos, né? É uma das mais poderosas formas de imunização espiritual. Por que imunização espiritual? Nós precisamos também de imunização espiritual para as nossas doenças espirituais. Não é só para as nossas doenças físicas, né, que a gente precisa se vacinar. E precisamos também. Mas a imunização espiritual para quê? Baixar o nosso orgulho, baixar a nossa soberba, a nossa arrogância, enfim, o nosso egoísmo, todas essas criaturinhas assim, primas, parentes, irmãs do orgulho, né, que é o que nos entrava a evolução. E como nós precisamos, quando nós estamos já um pouco imunizados espiritualmente, a ansiedade diminui, né? Porque a ansiedade é um mal terrível, a depressão ameniza, e também todos vivemos quase momentos difíceis, né? E querendo ou não querendo, a gente vai ficando, né? As coisas de vez em quando não andam como a gente gostaria que andasse, né? Durante a prece, nós mergulhamos, meus irmãos, em faixas elevadas do mundo espiritual. A conexão que é feita da nossa mente com a mente, porque na prece a gente não precisa nem falar palavras auditíveis, usando o nosso aparelho fonador, como estou falando agora aqui, né? O nosso pensamento é tudo, né? Então, nós vamos sintonizar como um rádio, a frequência do rádio, né? Com faixas elevadas do mundo espiritual. E vamos, neste momento, então, desintegrando toda forma de energia negativa que costumeiramente nos envolve. A hora da prece, a gente, assim, é ganhado de muita energia boa. Isso nós podemos ter certeza. Cada um de nós, o nosso Pai não se esquece de cada um de nós e sabe de tudo, porque a luz dissipa as trevas e prece é luz. A nossa escuridão ainda, né, é apenas a ausência de luz. E se nós colocamos prece, oração, nós acendemos as luzes para nos iluminar os caminhos, a mente, as decisões, né? Pela prece, nós nos tornamos também mais suscetíveis a captar as influências positivas que os guias espirituais nos dão, que as entidades do bem e do amor nos dão. Porque a gente diz assim, meu Deus, ilumina a minha mente, como é que eu vou resolver tal coisa? E a gente diz aquilo e o universo, o esgoto, né? No universo, as criaturinhas que compõem o universo estão lá pensando, para um pouquinho, ela precisa resolver mesmo, vamos ver o que vai acontecer, né? Daqui a pouco vem um tchan, descobri, eureka, né? Achei a solução através da inspiração que nós recebemos. Mas para que a gente possa receber essa inspiração e interpretá-la, nós precisamos estar sintonizados pela questão chamada prece, oração, reza, né? A oração também nos livra de muitos perigos. Às vezes a gente não entende aquelas questões que são faladas na imprensa, até todos nós sabemos, né? Deu um acidente terrível, fulano perdeu o voo, todo mundo no voo morreu. Não era a hora do fulano. Então as coisas se engrenaram para que fulano não participasse daquele voo. Ou então, 400 pessoas estavam no voo, 399 partiram e uma só não saiu quase intacta. Que não era
momento também. Mas tem coisas que são imprudências nossas que Deus tira do nosso caminho também para nos mostrar alguma coisa importante. Porque muitas vezes nós somos imprudentes, né, meus irmãos? E todos somos. Então, pela prece, nós podemos ter essa inspiração dos guias de luz que vão nos ajudar na escolha dos melhores caminhos e decisões a tomar. A prece é também chamada de um excelente remédio, porque a ligação com o alto, como já disse antes, nos acalma, nos alivia a angústia e a opressão, que muitas vezes a gente nem sabe a origem do que, né? E às vezes as pessoas dizem assim, fulano está depressivo, mas por quê? O que aconteceu com ele? A vida dele é tão boa, ele tem tudo esse guri, por exemplo, né? Aquela pessoa, aquela mulher tem tudo, ela é rica, ela é bonita, ela tem os filhos saudáveis, o marido amoroso, a família mora bem, como diz o pessoal, né? Mas está lá depressiva. Essas coisas assim dependem dessas coisas todas, né? Assim exteriores. E a prece nos acalma, então é um remédio que nos é colocado, relaxa as nossas tensões e nos fortalece diante dos desafios da vida presente, que são muitos pela nossa necessidade, e nós estamos vivendo momentos bem difíceis também. E esse remédio, gente, é gratuito, ele é eficaz e ele não tem nenhuma contraindicação. Está ali para nós, né? A gente não precisa nem sair de casa, não tem que fazer entrega, nada disso. Mas nós precisamos orar com o nosso coração, então, e a gente não tem que se importar com a beleza e quantidade das palavras, né? O importante é o quanto elas sejam sinceras e simples. E só para dizer para vocês, quando nós colocamos toda a nossa fragilidade diante da espiritualidade maior e reconhecemos a nossa necessidade de auxílio, as coisas parecem que ficam mais fáceis de fluir, né? Então eu vou dizer para vocês que nesses itens do 22 ao 29 tem ali sobre prece, sobre a ação de graça, sobre a vitória, sobre uma tentação, que nós somos tentados a todo momento, né? Quando nós vencemos uma tentação, para pedir um conselho, tem prece, nas aflições da vida, tem prece, ação de graça por um favor obtido, porque depois da gente receber, a gente também tem que agradecer, né? E sendo assim, eu vou aproveitar o tempo para ficar bem direitinho dentro do horário. Vocês todos devem conhecer, e eu até trouxe para ler, porque é muito lindo e eu não tenho capacidade de ter alguns trechos que eu sei mesmo, mas tem outros que não. Que é aquele poema da gratidão que o Divaldo Franco muito fazia sempre nas suas palestras. O Divaldo recebeu da autora espiritual chamada Amélia Rodrigues no ano de 1962. Depois até ele foi colocando assim algumas coisas pessoais dele, foi adaptando, né? E esse poema, ele concluiu uma entrevista na TV Gaúcha, uma vez com Ranzolin, no dia 9 de dezembro de 1975. Então diz assim: Senhor, nós desejamos agradecer tudo o que nos deste, tudo o que nos dás, o pão, a paz, o ar. Gostaríamos de agradecer-te a beleza que vislumbramos nos painéis da natureza, agradecer-te a visão, a felicidade de poder enxergar. Com os olhos vemos a terra, vemos o céu, detemo-nos no mar. Graças à misericórdia da visão, Senhor, podemos contemplar o nosso amor. No entanto, diante de nossa claridade visual, aos que não têm amanhecer e se debatem nas trevas sem a hora matinal, deixa-nos por eles orar. Nós sabemos que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão enxergar.
Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus e que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro, a voz melancólica do boiadeiro, ouvidos que escutam a melodia do povo que desce do morro à praça a cantar, as melodias dos imortais que, ouvidas, não se esquece jamais. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão ouvir. Muito obrigada pela minha voz, e também pela voz que canta, pela voz que ama, que fala de ternura, pela voz que liberta o homem da amargura. Obrigada pela voz da comunicação, pela voz que ensina, que ilumina, pela voz que nos dá consolação. Mas, diante de tanta melodia, recordo os que padecem de afasia, os que não podem cantar à noite nem falar do dia. Deixa-me por eles orar, um dia também vão falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que amam, pelas mãos que lavram, que aram, que trabalham, que semeiam, pelas mãos que cobrem, que recolhem, pelas mãos da caridade, da solidariedade, pelas mãos do amor, pelas mãos que cuidam as feridas, as misérias da vida, pelas mãos que lavram leis, que firmam decretos, que escrevem poemas de amor, que escrevem cartas, livros, e pelas mãos da carícia, mas sobretudo pelas mãos que no seio abrigam os filhos de corpo alheio. E pelos pés que me levam a andar, obrigado, Senhor, porque posso caminhar. Diante do corpo perfeito, deixa-me louvar, porque vida tenho na terra, olhando os que jazem no leito de dor, os paralíticos, os aleijados, os amputados, infelizes, marcados, desgraçados. Deixa-me por eles orar. Um dia todos bailarão na outra encarnação. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, meu doce cantinho, minha tapera, minha favela, meu ninho, minha mansão, meu bangalô, meu palácio, meu lar de amor. Ah, o meu amor! Quem pode viver sem o amor? Seja o amor de uma mulher, de um irmão, de um amigo, de um aperto de mão, até de um cão. Quem suporta a solidão? Mas se eu não tiver ninguém, nem um amigo para minha mão estreitar, nem uma cama para deitar, nem lar, nem mesmo lar, deixa-me dizer-te, Senhor, que tenho a Ti, que amo a vida, que é nobre e colorida. Deixa-me dizer que creio em Ti, dar graças porque eu nasci. Obrigado, Senhor, pela crença que temos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, irmãos. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe, nos proteja, nos ilumine hoje e sempre. Agradecendo as palavras e este poema dito pela irmã Leila, peço aos médicos para se posicionarem no salão para o passe coletivo, e aqueles irmãos e irmãs que têm atendimento fraterno, passe isolado ou magnético, se dirijam ao salão do Dr. João Lambro.
Irmãs e irmãos, nessa atmosfera de harmonia e paz, convido a todos para se concentrarem buscando a serenidade interior, permitindo que a mente se acalme e o coração se abra para receberem as benesses trazidas pela corrente de luz amiga, potencializando em cada um as energias de saúde física, mental, espiritual e o puro amor de Deus e de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. O passe foi transmitido, irmãos e irmãs, vão em paz.